Argomento 2. Maquiavel si distanzia do canon narrativo salustiano perché oferece una teoria da congiura. E a terceira e última parte è a narrativa violenta da congiura, 2 punti, dialogo con Newton di nuovo. È una tentativa di dar continuidade àquela conversa de ontem, foi um improviso, fui para casa e rascunhei esse improviso. Vamos ver se está certo. Allora, Sì, basta. só para você chegar um pouco mais perto do Più vicino, più lontano, più vicino, più vicino. Non fica molto alto, ragazzi? No? Andrà benissimo. Allora, então vamos começar pelo preâmbulo, tá? Essa conversa parte de uma dupla constatação. Por um lado, não tem na Europa da primeira época moderna textos teóricos sistematizados que tratam de modo específico o fenômeno conjura. Maquiavel é que oferece essa sistematização. Mas, por outro lado, não há na Europa da primeira época moderna um tratado ou textos de filosofia política, de memória ou crônica política que não aborde ou cite topicamente episódios de conjura. Dito de outra maneira, todo mundo fala de conjura, Maquiavel pensa a conjura. Essa é a bobagem, né? E tanto isso é constatado pelos contemporâneos, né, que o livro terceiro, capítulo 6 dei Discorsi será publicado, né, de maneira autônoma, passa a ter uma vida autônoma, isso já foi mapeado, né, e será publicado in separato com o título de Tratado sobre as Conjuras, exatamente em Paris, em 1575, em apêndice à edição da Conjura de Catilina. No prefácio, a edição francesa conjunta, Conjura e Catilina, mais esse enxerto dei Discorsi, o tradutor, Jerônimo Giomedei, que traduz do latino Sallustio e do italiano Maquiavel, dá o seguinte título: A História da Conjura de Catilina, seguida de um tratado sobre as conjuras, extraído do terceiro livro dos discursos de Maquiavel. Tá? E, na sequência, após 1575, esse autônomo enxerto, né, do livro terceiro dei Discorsi acaba sendo reeditado ainda no final do século XVI, início do século XVII, na França, como Tratado das Conspirações e do Regicídio. Portanto, em sintonia com a leitura de Maquiavel como defensor do tiranicídio, do regicídio, na França, entre 1580 e 1620. Tá? Essa edição, que inaugura a associação entre esses dois textos, que terá uma longa vida, mostra como na França das guerras civis religiosas, que data é? Não estou prestando atenção. 1575. Tá vendo? Maledeito. Estou peço confiança. 1575. 3 anos depois da noite de São Bartolomeu, ragazzi. Tá? Então, essa edição, que se dá no calor das guerras civis religiosas na França, 3 anos após o massacre de São Bartolomeu, mostra que Sallustio é lido à luz das considerações de Maquiavel sobre a conjura. Tanto é que no prefácio ao leitor, o tradutor classifica a empreitada de Catilina como uma conjura, abre aspas, contra a pátria. Ou seja, apresenta Sallustio com a classificação com a tipologia maquiaveliana. E isso na carta ao leitor. E na carta ao rei, né? Portanto, o livro é dedicado ao Henrique III, né? Giomedei, o tradutor, assinala o amplo alcance, a importância de traduzir esses dois tratados, retomando como argumento o argumento maquiaveliano, a dupla utilidade que tem refletir sobre conjura. 2 pontos, diz Giomedei na carta ao rei. Eu acrescentei a presente tradução um discurso de Maquiavel a respeito das conjuras, pois nele encontra-se boa instrução, tanto para os príncipes como para les sujeitos, os assujeitados, os súditos.
acompanhada de uma infinitude de bons exemplos, entre os quais o de Catilina não é esquecido. Ponto. Guarda no arquivo rígido essa frase. Não é esquecido. Tá? Depois eu volto a isso. Ok. Ora, quem era esse senhor? Esse historiador. Quem era esse historiador? Quem era esse tradutor? Né? Em 75 faz essa dupla tradução, mas é uma longa carreira de tradução de textos italianos naquele círculo da corte Valois, da corte Medici, portanto. Não? Em 81 ele vai traduzir A Guerra de Iogurta, de Sallusto. Ainda em 81, do italiano para o francês, uma miscelânea de história dos duques de Florença. Em 82, no ano seguinte, vai morrer em 84, tá? Então é curto. Em 82, no ano seguinte, Advertência de Giulio Cesare após a Batalha de Farsaola, que imprime junto a Denis Dupré, e La Storia d'Italia di Guicciardini, que ele imprime a Paris com Bernard Turizan. Mas o texto do qual nós estamos falando, a Conjura e Catilina, junto com os discursos, é impresso no lugar mais importante, na tipografia mais importante em termos de proximidade política com a corte, que é a tipografia dos irmãos Angelier, a Belle Angelier e o seu sócio, né, François de Louvain. Vou falar agora do editor brevemente, só para a gente entender a importância disso. Por 50 anos, toda a segunda metade de 1570, 1620, os irmãos Angelier, e depois a viúva de Abel Angelier, vão ocupar uma posição central entre as tipografias de Paris, porque conseguem associar a função do editor, da escolha do repertório que vai ser publicado, uma fortuna mercantil. Ou seja, eles fazem sucesso, eles têm um cardápio sensacional, Montaigne edita seus ensaios junto aos irmãos Angelier, Pasquier edita suas obras lá, e todas as grandes traduções, inclusive em formatos luxuosos, né, da literatura política italiana, são traduzidas e editadas junto a Belle Angelier, assim como o catálogo foi recém-publicado e comentado em Genebra, em 2002. Então, a gente tem acesso a esse mapa. Então, você tem 570 títulos e nesse cardápio nós temos, dentro dessas coisas também, o direito francês, né, que vai ter Baudin, todo o debate jurídico na França, a eloquência parlamentar, a espiritualidade gallicana, além de tratado de equitação, etc, etc. Eles são, portanto, uma boutique. Uma boutique porque fazem edições luxuosas, para gente que paga bem e que está próxima da corte. E próxima tanto dos Valois como dos Bourbons. E vão contribuir, de certa maneira, para essa introdução, essa reflexão do léxico político italiano no ambiente francês. Então, esta é a marca de nascença da associação entre Catilina, Conjura e Catilina di Sallustio e a reflexão de Conjura di Maquiavel, que nasce nesse ambiente politicamente marcado pelos conflitos civis e religiosos e que foi mapeado por Alessandro Campi no seu verbete sobre Conjura na Enciclopedia Maquiaveliana. Né? Muito bem. Bom, então, não fui eu que inventei, infelizmente. Tá? Infelizmente não fui eu, chegaram antes. Mas eu me pergunto, então, a partir desse ponto, né, de partida. Maquiavel é um leitor de Sallustio, va bene, mas é um leitor arguto. E aqui tem uma proposta de método. Silvia, o que é um leitor arguto? Do latim, argutus, que deriva de arguire, pôr em claro, arguir, né? Demonstrar. No sentido que é utilizzato em Florença, in Itália, de maneira a civilização literária humanista, tal como aparece em Dante, na Divina Commedia, no inizio do Purgatorio, quando estão entrando no primeiro círculo do Purgatorio, Virgílio, sempre Dante che fala, ma Virgílio diz a Dante, né? Parla, sia breve e arguto, fala, mas seja breve e arguto. Brevitas no sentido de precisão, de concisão,
arguto no sentido de analítico. Tá? Muito bem. Então, o adjetivo arguto, que qualifica aqui o título da minha palestra de hoje, a condição de leitor da sentença Maquiavel é um leitor arguto di Sallustio, indica uma operação precisa. Qual? Não se trata aqui, e não estou menosprezando, mas não vai ser o que eu vou fazer hoje, não vou rastrear temáticas, trechos, recorrência. O nome é Sallustio, a referência a um trecho de Sallustio, um argumento de Sallustio, a presença dos personagens da Conjura de Catilina. Não é uma aproximação temática literária, vocabulária. Tá? Até porque isso significaria adentrar na vexata questa de até que ponto Maquiavel teve acesso e teve cultura para ter acesso pleno, portanto domínio pleno, das obras de Sallustio que circulavam manuscritas desde o 300 e a Editio Princes, impressa das duas monografias históricas de Sallustio, tanto Jugurtha como Catilina, due bello, desde 1470 em Venezia. Então, não vou entrar nessa discussão. E quem discute isso é o Francesco Bausi, Machiavelli e la tradizione culturale toscana, final da década de 90. A referência que faço a Sallustio, portanto, não depende de Maquiavel ter tido um conhecimento integral, direto, erudito da obra do historiador latino. Eu sustento aqui que o retrato sallustiano de Catilina contém para Maquiavel indícios significativos sobre atributos necessários para a arte de governar que, se praticados virtuosamente, distingue um bom príncipe dos demais. Quais são esses atributos, portanto, que Maquiavel encontra na leitura fragmentada, direta ou indireta de Sallustio? Ser resoluto e determinado, quanto o necessário para manter o próprio desígnio frente às intempéries, obstáculos da fortuna e etc. E mais, ser resoluto e determinado além da medida, em excesso, abandonando os escrúpulos convencionais. A trajetória sallustiana de Catilina, portanto, a narrativa dos episódios de Catilina, aos olhos lidos por Maquiavel, era a trajetória de quem? De um cidadão excluído do jogo político. Catilina pega em armas porque ele foi fraudado, foi impedido de competir a carga de senador 2 vezes seguida pelo inimigo número 1 dele, Cícero. Então, como é que você consegue ganhar a eleição? Eliminando a candidatura do inimigo. Bom, então, quem é Catilina? É um cidadão excluído do jogo político e que, no relato de Sallustio, cego pela sede de poder, abre mão de atos extraordinários, fora daquilo que se entende como ordinário na disputa política. Ele não é um modelo para um ótimo príncipe. Ele não é a melhor forma de obter um principado para a pátria florentina. Portanto, não é a narrativa sallustiana um paradigma útil para Maquiavel pensar a conjura, mas é a historiografia engajada de Sallustio que Maquiavel sente próxima a sua. Dito de outra maneira, pensar sobre conjura permite pensar aspectos da política que são importantes e urgentes naquele momento. Isso é uma coisa que eu vou tentar falar. E é por isso que Maquiavel se aproxima dessa função política, que é, ou estrategicamente política, falar de conjura, mas, ao mesmo tempo, se distancia do cânon narrativo sallustiano. Então, em voga, todo mundo conhecia o cânon sallustiano, mesmo sem ter lido Sallustio. E vai desde Agostino, Civitate Dei, a Poliziano, a Angelo Poliziano, que exatamente vai fazer um comentário sobre a Conjura dei Pazzi, reconstituindo esse sabor sallustiano. Qual é o tripé sallustiano do qual Maquiavel se afasta? 1. Uma narrativa quente e teatralizada dos fatos. 2. Um caráter introspectivo da análise centrada quase exclusivamente no estudo da personalidade e da psicologia dos conjurados.
metade do texto poliziano é para tentar entender o perfil psicológico dos sete conjurados. 3. A natureza moralizante do fenômeno conjuro. Eu uso aqui o termo moralizante no sentido de mores, de costumes, ou seja, atribuir a degradação dos costumes, a degradação da república, portanto, a causa in primis da política. Vamos então ver como é que se dá essa leitura arguta di Sallustio. Argumento 1, para Maquiavel, Sallustio encarna una historiografia engajada. Por quê? Porque ele escreve sobre res nove. Punto, parágrafo, sai de Paris, 1575, vamos para Roma, 44 a.C., março. E 10 de março, Cesare Cibio. Tá? Muito bem. Quem é Sallustio? Sallustio é um historiador latino, né, que nasceu em Sabina, em 86 a.C., de uma família rica, mas com rica de posses, mas com pouco capital político. Não tem contatos de magistrados romanos, é homo novus. Então, ele vai estudar em Roma e entra na política militando no Partido dos Populares, em oposição aos optimates, exatamente no primeiro século a.C. Não? E durante a Guerra Civil, o jovem Sallustio se alinha a César, que já estava em ascensão, e recebe de César uma recompensa importante, ou seja, ele é nomeado governador da nova província recém-conquistada, que é África Nova, ou seja, a Numídia, tirada das mãos de Juba, que era partidário de Pompeu. Depois do assassinato de César, em 44 a.C., obviamente Sallustio é obrigado a se retirar da vida política, por motivi di sopravvivenza, né? E escreve 2 monografias, exatamente, Bellum Catiline e Bellum Iuguccium. No século XIII, eu já disse, ambas foram vulgarizadas pelo dominicano Bartolomé de San Concordio e depois circularam manuscritas e impressas. Não vou contar essa história, vou contar uma outra história. É importante, eu sei que o que eu vou dizer é quase que banal, mas deixe ser banal na economia da conversa. Qual seja, senta Marilena, siediti. Qual seja, tá? Lembra que eu mandei deixar uma coisa no disco rígido? Qual era? Não é esquecido. Nota 10. Não é esquecido. Catilina não é esquecido. Ok. Tratar de Catilina e da congiura para a história romana é um fato fora da curva. Por quê? Nós não temos na história latina clássica textos importantes que contem a revolta de Spartaco. Não dá para ouvir, ragazzi? Ah, va bene. Vou falar mais alto. Não tem na historiografia latina, né, uma discussão sobre. Imagina. A revolta de Spartaco, sobre todos os atos subversivos e revolucionários, né? Saturnino, os Gracos, Mário, Sila, o próprio Catilina. O que eu quero dizer? Estes atos são tão desacralizadores, são atentados contra a pátria politeia, são atentados contra a própria essência da vida cívica romana, por isso mesmo condenados ao esquecimento, propositalmente. Então, Sallustio faz uma jogada inaudita. Claro, ele já perdeu tudo, não tem mais nada a perder, né? Então, tomado por essa coragem, tudo ou nada, escolhe um assunto proibido, um ato revolucionário, diríamos hoje, eu vou dizer em termos latinos, né? Descrever res nove, um ato revolucionário e mais. Conta essa história no formato monográfico, não no formato dos anais ou das helênicas. Não numa história processual, portanto, que vai desde a origem de Roma até a vida de Sallustio, mas ele inserido
como, digamos assim, analiticamente, quais são as suas causas, as suas motivações e seu impacto. Ok. Ora, tratar de res nove, ou seja, coisas inovadoras, ser acusado de inovar em matéria política, né, significava ser acusado de conspirar ou de tentar dar um golpe contra o ordenamento político vigente, contra aquilo que os romanos chamavam, os latinos chamavam de pátria politeia. O que é a pátria politeia? É o governo instituído? É mais do que isso. É inerente à ordenação da cidade antiga, desde a sua origem. É a ordem política tradicional que deve ser defendida porque, de alguma maneira, nela a comunidade encontra sua identidade, sua essência. Quem quer mudar este ordenamento, a pátria politeia, realiza um ato de destruição da própria fonte da vida cívica, portanto, é um ato profanador. Ora, enfim, em Roma, obviamente, né, o uso político antagônico do conceito de pátria politeia, claro que é um conceito ideológico, né? Quem é o defensor da pátria politeia? Cícero diz de si mesmo que é defensor da pátria politeia, e César também diz de si mesmo que ele é defensor da pátria politeia, ou seja, é sempre uma posição ideológica e combativa, né? No caso da Roma republicana, né, o uso antagônico desse termo, ser um libertador que defende a pátria politeia ou ser um inovador, um difusor de res nove, né, isto circula nos discursos senatoriais, sobretudo por ocasião de duas revoltas. Uma revolta exitosa, a de César, e uma revolta fracassada, a do eterno conjurado, Catilina. Como Catilina tentou res nove, tal como narra exatamente Salustio, como define Salustio no Opúsculo. Tá? Então veja que lá no início da sua história da Conjura de Catilina, no Proêmio, Salustio diz por que ele escolheu esse tema, por que é importante escrever sobre isso. Tá? Ele diz, eu escrevo, não diz assim, quase isso, eu escrevo um novo modo, né? Eu conto a história em um novo modo, abre aspas, em pedaços, monograficamente. Não mais a longa narrativa que começa nas origens, tá? Não mais o todo, mas uma seleção. E justifica a escolha, porque eu tenho que tratar pela primeira vez de um ato inaudito. Eu trato da primeira vez que foi cometido um crime contra a República. Scelleris novitate. Qual era a novidade daquele crime? A tentativa de Catilina de matar o cônsul, os dois cônsules em cargo. E, após o assassinato, desencadear uma série de acontecimentos de subordinação que teriam como epicentro o apagamento das dívidas da plebe, que era uma questão social que estava, né, candente e recorrente durante os 50 anos anteriores da República Romana. E isto seria feito mediante uma ação, volto a dizer, fora do ordinário, extraordinária. Qual? Abater a magistratura ordinária, assumir o poder e implementar reformas contingentes de peso, entre as quais o perdão da República. Tá? É curioso, portanto, que Salustio escolhe tratar de uma scelleris novidade. Aos olhos de Salustio, a novidade, né, esse crime, na verdade, ele fala de Catilina porque ele não pode falar diretamente do Cisaricídio, né? E essa é a historiografia enguarjada, essa é a operação bem sucedida de Salustio, né? Na verdade, ao falar de Catilina e ao condenar a conjura urdida contra o Estado, ele está condenando aqueles que mataram César, que teriam por si mesmo utilizados de atos extraordinários e que atentam à própria, né, à própria República. Né? Bom, o que eu não vou entrar em detalhes na discussão de Catilina, talvez uma única coisa vale a pena, mesmo não sendo explicada em detalhe.
O debate che antecede o texto di Catilina, di Sallustio, envolve as Catilinarias de Cícero, os discursos de César em Senado por ocasião da condenação de Catilina, e a maioria desse debate é sobre um instrumento institucional, que é o Senatus Ultimus Consultus, que é entendido, interpretado como uma deformação da estrutura republicana na medida em que transfere abusivamente para o Senado aquela que era a atribuição de uma magistratura, a ditadura. Suspende, né, o sistema republicano ordinário e abusivamente condena imediatamente os conjurados como traidores contra a pátria, portanto não cidadãos, portanto não têm direito sequer de recorrer ao tribuno da plebe, portanto de utilizar os caminhos judiciais num processo que é um processo político. E isso faz com que os senadores se tornem, portanto, ao mesmo tempo, tribunos da plebe, executores e avaliadores desta infâmia. No? Allora, que é o que depois o Principado de Otávio vai fazer, mas enfim, deturpa a República. Veja então que Sallustio coloca a tentativa de inovar de Catilina, portanto, sob total negatividade, assim como sob a mesma espécie está aqueles que abusaram do Senato dos últimos consultos para decretar a morte de Catilina e o assassinato di Cesare. Epílogo dessa narrativa, e vamos então para Maquiavel. Os processos revolucionários que periodicamente emergiram durante a República Romana e com os quais o nosso secretário Florentino tinha bastante familiaridade, eles fracassaram periodicamente. Fracassaram os Gracos, fracassou Saturnino, fracassou Catilina. E eles são abandonados pela tradição democrática, vamos chamar assim, que postumamente trata da República. São pedaços da história romana excluídos da memória coletiva. Por quê? Porque assumiram a forma de, e aí eu vou usar um outro termo que aparece em Sallustio e retomado em Maquiavel, não apenas res nove, inovar no sentido de subverter a ordem vigente, mas, mais forte, res novas molire, maquinar coisas novas. Maquinar coisas novas, o que significa revolucionar, mas com valor, obviamente, necessariamente negativo. Então, o peso da negatividade que recai sobre toda e qualquer tentativa de mudança da ordenação política instituída, da Constituição, não está na sua direta desqualificação apenas, mas na renúncia a narrá-los. Isso que é óbvio, mas tem que ser dito. Tornar a conjura um tema de análise histórica e de análise política é, de per se, um fato não óbvio. Não foi óbvio para Sallustio e não vai ser-lo para Maquiavel. Tá? Muito bem. Então, Maquiavel, né, eu diria, esse era o primeiro argumento, como Sallustio faz da sua historiografia uma historiografia engajada. Né? Quais são os dois aspectos que saltam aos olhos do leitor interessado quanto a esse tema, no modo como Maquiavel raciocina sobre as conjuras? É o modo como ele aborda o fenômeno. Ele se distancia, como eu disse, do cânon sallustiano, né? Então, em voga. Porque abre mão, e dá para quantificar em 5 páginas de relato. Quando estava escrevendo esse texto, me veio à mente um outro livro, que é o estudo de Jacqueline de Romilly sobre o relato di guerra di Tucídide. E dico, ragazzi, Jacqueline de Romilly, quando vai analisar como Tucídides narra a guerra, ela diz, olha, pega qualquer batalha naval ou batalha campal, né? São 7 parágrafos. 78% ou 90% do texto é para pensar
a inteligência da guerra, né? O que pensava cada comandante, as estratégias, todas as variáveis possíveis, e depois, na última linha, diz: foram a campo e ganharam, ou perderam. Tantos morreram e tantos ganharam. Ou seja, a guerra enquanto ação, assim como no jogo de xadrez, não interessa quem moveu a peça. Interessa todo o jogo de raciocínio, de cálculo político e de cálculo probabilístico que está por trás daquele item. É assim que Maquiavel narra a conjura. Estou inventando porque isso tem que ser demonstrado, tá? Isso me ocorreu só recentemente, mas é que falando fortemente parece que faz, mas enfim, né? Diferentemente do professor Bignotto, que diz, talvez vocês possam concordar comigo, não, eu vou logo dizendo, não, olha, é assim. Depois vocês que se virem para discordar, né? Vamos dar essa... É porque Bignotto Silvia Portuzzi, né? Ha capito? Então, afirmativamente, no? Ele aborda dessa maneira. A esse canon, portanto, salustiano, como eu disse, que se funda no estudo da personalidade e da psicologia dos conjurados, que traz um lamento moralista sobre a corrupção e a degradação dos costumes, que teatraliza os fatos. Este canon é posto de lado, não que não existam esses elementos, mas isso não estrutura a narrativa em termos lógicos. A isso ele opõe um modo de interpretar a conjura que, em primeiro lugar, insere cada conjura em seu cenário específico. Não há um homem universal, um tipo, Catilina eterno conjurado, que reencarna em vários atores. Não. Cada conjura é um teatro de guerra e, portanto, a conjuntura deve ser analisada com muita especificidade. Mas, ao mesmo tempo, ele oferece uma análise política do fenômeno. Silvio, o que você quer dizer com análise política do fenômeno? Significa dizer que ele não se contenta com o cardápio que ele tinha à disposição. Ou seja, a conjura é movida por uma vingança. A conjura é fruto de interesses faccionais ou pessoais. É fruto de ressentimentos familiares. Ou é um gesto que resulta da crueldade de indivíduos degenerados. Isso está presente no texto? Sim. Mas não são elementos explicativos. Eles não são suficientes são necessários, mas não são suficientes para compreender profundamente o que motiva esse ato violento de dissenso político. Então, isso é a primeira coisa. A segunda, portanto, se afasta do canal narrativo, mesmo utilizando, não é suficiente. A segunda coisa, ele oferece uma reflexão teórica sobre conjura. Bom, o que é teorizar a conjura? Em primeiro lugar, definir. Né? Aí ele diz, olha, como é que eu defino? Não é isso, não é aquilo. Né? Conjura não é tiranicídio. Porque o fato de uma pessoa matar o tirano não significa que queira subverter a ordem como um todo. Matou o tirano porque a mulher dele não gosta dele. Né? Mata o tirano. Conjura não é assassinato político. Porque simplesmente eu tenho... né, um problema pessoal ou uma vingança familiar e sobretudo o assassinato e o tiranicídio estão relacionados a atos individuais, gestos individuais e, portanto, não sendo gestos coletivos, não tem um plano comum, não tem um projeto, um programa comum, tá? Então, primeira coisa, ele define conjura e depois, além de definir conjura, ele, a partir da casuística que ele levanta, ele classifica a tipologia de conjura para então deduzir regras de conduta sobre aquilo que interessa a Maquiavel enquanto homem político, qual seja a técnica, a operacionalidade, como eu faço ou como eu desmonto uma conjura, tá? Ok. É claro que Maquiavel é um observador arguto, ele não é só um leitor arguto, eu gostei dessa palavra, ele não é só arguto leitor de Salustio, mas ele também é arguto observador do seu tempo, porque desde que ele tem 9 anos, 1478, Conjura dei Pazzi, né, até 1522 é uma conjura atrás da outra. Ele é testemunho direto de várias conjuras e ele é envolvido, inclusive, né, como possível conjurado. Então ele é um observador arguto que observa a conjura de um locus
privilegiato. Quale? Privilegiato específico. Ele é um secretário da chancelaria de Florença, mesmo quando está em exílio, ele se entende como alguém que pensa o Estado. Portanto, é um homem que não ignora conflito, que vive no meio do dissenso, é um filósofo da guerra, tudo isso faz parte do seu ofício. Portanto, é um homem que preza a ordem. Ele preza a ordem, tá? No sentido de uma certa estabilidade institucional. Observar as coisas da política do ponto de vista de um poder que progressivamente está se concentrando, de estruturas institucionais de comando, né, que cada vez mais, de alguma maneira, serão definidas como poder soberano, né. Nesse contexto, a conjura ela é oriunda e produz caos, necessariamente desordem. E é fruto de lutas civis, de fraturas internas, que a maioria das vezes ela aprofunda. Né? O diagnóstico de Maquiavel é, ok, a conjura acontece, mas boas coisas não virão dela. Né? É como se eu dissesse que a conjura, ela existe, ela não é evitável, é inevitável, e, sobretudo, sobre ela devemos pensar. Né? Ora, como é que se dá essa teoria da conjura? O ponto de partida aqui hoje é o capítulo 6, né, do livro terceiro, dos discursos. E eu vou partir das primeiras linhas, tá? Portanto, do que todo mundo cita. Mais uma vez, infelizmente, a ideia não foi minha, né? Mas, enfim. Mas Maquiavel, muitas vezes, né, abre com uma contradição, que não resolve. É uma contradição insolúvel, que talvez é um modo de dizer, presta atenção, que nem eu, que data foi, entendeu? Que é uma maneira de capturar o leitor, né? Para ver, ele vai até o final, será que ele consegue resolver o problema? Não, não resolve. Né? Qual é essa contradição que abre o texto? As conjuras têm contribuído para privar os soberanos das coroas mais do que as guerras. É a primeira frase. Se tem uma coisa que derruba rei, é conjura, mais do que guerras. Leia-se. Não, elas são eficazes. Quer derrubar rei, usa conjura. Pelo menos à luz da experiência antiga e contemporânea, imediatamente passada e presente. Na frase subsequente, no mesmo parágrafo, ele diz: as conjuras são um tipo de ato político tão temerário, tão perigoso, que poucos conseguem êxito. É a mais eficaz, mas que a menos tem êxito. Tá? É uma posição cética quanto à utilidade da prática desse instrumento de luta política, o mesmo ceticismo que ecoa no capítulo 19 e 11 do Príncipe, quando ele diz: as dificuldades do lado dos conjurados são infinitas. E, por experiência, vimos que muitas foram as conjuras, mas poucas tiveram bom fim. Esse tom cético foi associado muitas vezes à conjuntura prudente que ele tinha que assumir, já que ele é um exilado político. E a dificuldade e o perigo não é só participar da conjura, é escrever sobre conjura, também é perigoso. Tá? Muito bem. Daí ele prossegue anunciando o seu projeto. Pretendo estudar sistematicamente, usa esse advérbio, sistematicamente, para indicar aos príncipes de fugir do perigo das conjuras, mantendo o favor do povo. Portanto, evitar ser odiado dallo universale, evitando ofender os súditos quanto a seus bens, pessoas e honras, que é um argumento que ele desenvolve. Então, indica aos príncipes fugir, ao mesmo tempo que eu sugiro aos privados, aos que não estão ocupando cargos públicos e políticos, de não se imiscuir nas conjuras e aprender a obedecer ao governo que a sorte lhe destinou. É uma advertência que, mais uma vez, ecoa no Príncipe 3.1. Os homens mudam volentieri, né, de senhoria, de domínio, acreditando melhorar, e esta crença os faz pegar em armas contra quem governa. Eles se enganam.
porque visto decorre por experiência, a maioria das vezes, sua situação tem piorado. Por que piora a situação? Diz ele por experiência, porque quando a insatisfação e a disputa política se polariza e estoura de maneira excepcional, extraordinária, através do assassinato violento e político, né? Nesse momento, o governante, em geral, ou a facção vitoriosa, se torna árbitra da pacificação. E para escrever a pacificação, para instituir a pacificação, concentra o poder militar e político e suspende, muitas vezes, as instituições ordinárias. Então, diz, o resultado da conjura é quase sempre a diminuição da autonomia, mesmo quando você urge uma conjura para criar um governo melhor. Ora, mas a desaprovação, portanto, por esse tipo de empreendimento não impede Maquiavel de realizar uma análise sistemática e uma casuística histórica. Fazer a conjura é perigoso e indesejável, ok, mas pensar a conjura é inevitável. Per quê? Perché l'esperienza storica gli suggere una verità effettuale. A violência e o segredo que caracterizam as conjuras são também os elementos dos quais elas se originam, as conjuras. E não só as conjuras, o poder e a ordem política. O poder e a ordem política buscam apagar essa origem suja, mitificando as próprias origens, né? Mas esse traço permanece e representa, mesmo opaco e secreto, um sentido mais ameaçador, digamos assim, da dinâmica conflitual política. Então, esse lado obsceno e ameaçador, portanto, violento e secreto, né, que está na origem do próprio conflito político, reaflora sempre que a ordem política vigente, a pátria politeia, torna-se objeto de disputa e contestação violenta, quando ela, portanto, a sua ordenação entra em crise. Se o poder tem uma matriz conspiratória, ela é destinada a se perpetuar, ela lhe é inerente, e por isso tem que ser objeto de análise histórica. Portanto, o primeiro movimento analítico é classificar a experiência histórica, diferenciando os três tipos de conjura. Tá? Helena Fasano Guarini fez isso foi retomado, né? Não vou adentrar nisso. Me interessa muito mais o terceiro tipo de conjura, porque ele, obviamente, fala conjura contra o príncipe, né? Conjura contra a pátria, mas ele traz um terceiro tipo que a gente pouco utilizza e que é de sabor muito contemporâneo, quando diz as conjuras feitas para dar uma terra a inimigos que a sitiam, né? E que diz respeito ao modo como uma potência se alia a um Estado, a uma força política externa, né? Para que a facção dominante naquele Estado externo consiga eliminar o dissenso e se fortalecer no poder, mas isso tem como resultado, essa aliança é uma faca de dois gumes, porque tem como resultado quase que uma sujeição imperialista. Não? Então, veja, ele diz, então a conjura é uma forma de fazer política externa, né? É uma forma de fazer potência quando eu a uso contra os inimigos, me aliando ou fortalecendo uma facção em relação a outra. Né? Isso vale para o passado, ou seja, sobre como os romanos se fortaleceram dentro dos aliados itálicos, mas isso vale para o nosso presente. Né? Isso vale para toda a história do Oriente Médio, de Nasser a Mossadegh. Né? Então, como é que Mossadegh, primeiro-ministro iraniano que nacionalizza o petróleo em 1953, derrubado, para o golpe da CIA e dos Estados Unidos. Não é isso, ragazzi? Operação Alex. Fazendo assim, tá vendo? Maquiavel, ninguém tem atenção. Eu tenho que fazer isso, porque senão os ragazzi acham que a gente só fala de, né? Operação Alex. Eu já vi que lá atrás a pessoa gostou. Como se diz em Itália, recitare a soggetto, né? Então, se a pessoa gosta, vamos nisso. Então, o que acontece? Tanto os Estados Unidos como a Inglaterra vão fazer um golpe de Estado. Literalmente, Mossadegh está tomando café da manhã e desaparece da sua própria casa, não? A primeira intervenção direta.
às 6 da manhã, ele desaparece. E imediatamente acende o poder Reza Pahlavi, que depois é obrigado a substituir o processo de nacionalização pelo petróleo à subserviência às 7 irmãs. Essa é uma outra história, mas veja, né? É exatamente isso. São as conjuras feitas para dar uma terra ai nemici che l'assediano. Né? Ora, finalmente ele define o que é conjura. Vai dizer, olha, com base na etimologia latina, cum iurare é um ato coletivo, baseado no vincolo de um juramento. É uma inteligência secreta, apoiada por um grupo de sujeitos políticos, não é tirannicidio, não é assassinato. Ora, após essas premissas, Maquiavel trata dos aspectos técnicos e operacionais da conjura. Tá? Por quê? Porque é necessário entender a modalidade como ela se desdobra para que, de fato, ela seja útil tanto à mudança política como ao redimensionamento dos equilíbrios políticos dentro de um Estado. Tá? Ela não necessariamente é lícita, ou se é lícita ou não é lícita, não é um problema que interessa a Maquiavel. Interessa se ela é útil e se ela é efetiva. Daí um conjunto de conselhos práticos e regras de condutas para ter êxito. E daí a análise do tempo da conjura. Essas são páginas centrais que vão alimentar o antimaquiavelismo do século XVI e XVII, ou seja, Maquiavel que ensina e treina a regicida, mas são também páginas que alimentam os revolucionários românticos do século XIX, os anarquistas, né, as barricadas e assim por diante. Afinal, se a gente depura da categoria periodizante histórica da Revolução seu caráter mítico e de palingênese, ela é uma forma violenta de acesso ao poder, né, urdida por aquilo que a gente pode chamar de revolucionários profissionais, uma minoria de profissionais da luta armada, ideologicamente motivados, de Robespierre a Lenin, de Mao a Khomeini. Quem diz isso? Tanto os catilinários de direita, que no século XX vão pensar assim, tá? Técnicas do golpe de Estado, 1931, Malaparte, como os catilinários de esquerda, Gramsci, a função do intelectual. Ok? Bom, se as conjuras são, por definição, um fenômeno elitista e socialmente restrito, né, que se idealiza e se materializa no círculo do poder, entre os poucos que detêm o poder e os poucos que têm a ambição de obtê-lo, né? Por outro lado, é o povo que é o fiel da balança, é o povo que é o árbitro, que diz se a conjura vai dar certo ou não. Porque se você não levanta o povo, ou se você não o convence que o assassinato do príncipe, sendo ali um príncipe odiado, é lícito, ou se você assassina um príncipe amado, né, essa conjura fracassa. Então, é um fenômeno elitista, aristocrático, que se dá dentro de um corpo treinado, mas que certamente tem uma dinâmica que envolve príncipe, um triângulo. Os príncipes, os poucos, né, os oligarcas e o povo. Tá? Os conjurados que matam o príncipe, né, mas que não conseguem o apoio popular, são destinados à falência, são expostos à vingança das massas. Todos os perigos que há após a execução da conjura, livro terceiro, mas eu deixei, ele se reduz a um só. O maior perigo que pode haver é que o príncipe assassinado fosse querido pelo povo. Ok, o tema da benevolência popular é uma enciclopedia. Vamos pular para concluir, porque senão não concluo. Tá? Parte 3. A natureza violenta, necessariamente violenta da congiura, virgola, dialogo con Vignotto. Finito. No, è un minuto. Vignotto já falou tudo, esgotou até mal. Da próxima vez não falo depois de Vignotto, falo antes. É um problema de precedência. Há um outro aspecto que nos pode interessar, ou que pode interessar o leitor contemporâneo sobre a teoria das conjuras ensaiada por Maquiavel, e diz respeito à natureza
simbolica e antropologica, mais do que política. Né? E Bignotto, né, do alto do seu ufficio, dice: eu vou pensar Maquiavel filosofo, e Silvia pensa, eu vou pensar filosofo della guerra, né? Eu vou pensar Maquiavel, que é Maquiavel que é um político que vai associar, né, vamos dizer assim, a dimensão sagrada, religiosa e política. A violência vai estar, no meu entender, nesse duplo elemento. Então, o caráter violento do fenômeno e o caráter violento da narrativa, né, diz resposta, né, tentando um pouquinho ir na onda do Bignotto, diz respeito à dimensão simbólica da violência política, que é recorrente na narrativa dos episódios de Congiura e que pode ser pensada, pelo menos nesse improviso, a partir de due aspetti. Tem um terceiro, mas não consegui ir adiante. O primeiro é a relação entre sagrado e violência, quanto à seleção espaço-temporal do ato conjura. Quando e onde acontece a conjura? Igreja, batismo, matrimônio, né? Vamos falar sobre isso. In secondo, o carattere materiale, fisico della violenza, tá? A fúria. Vamos falar do primeiro. Onde e quando eclode a conjura? Nas catedrais, nos lugares de culto, durante as festas, durante as procissões, nas cerimônias religiosas. A conjura di Piero di Bardi e Bardo Frescobaldi é programada para o Dia dos Mortos, 2 de novembro de 1340. Annibale Bentivoglio è morto por Baldassare Canetoli no batismo de um membro da família, porque reuniu a família dos dois lados, fechou a porta e foi um massacre. O atentado contra os irmãos Médici se dá na Catedral de Florença com a ação de padres. Ou seja, claro que tem uma utilidade prática em escolher esse espaço-tempos. Claro. A noite de São Bartolomeu decorre do quê? Da festa de casamento. Fala todo mundo lá, não é isso? Então, já que está todo mundo lá, vamos fazer a faxina de uma vez. Allora, è un carattere, è un'occasione, né? È un'occasione in senso machiavelliano. Perché? Perché è un'occasione? Perché as cerimônias solenes reúnem todo mundo que é importante, que não necessariamente eu consigo ter acesso próximo. Secondo, nas cerimônias solenes e nesses espaços, o alvo da conjura pode se sentir mais, vamos dizer, menos vulnerável, porque está no meio das massas. E, sem dúvida, é mais difícil garantir a segurança, né, no meio de uma cerimônia festiva. Claro que isso é verdade, né, do ponto de vista realista, das técnicas da conjura, mas não podemos subestimar o caráter sacrílego e desacralizador de um atentado que é perpetrado contra um dirigente político num lugar sagrado ou durante uma cerimônia, uma festividade religiosa. De um lado, aquele ato é uma profanação. Por isso, o conjurado que perde é amaldiçoado. Sua testa é decapitada, etc, etc. Tá? Por outro lado, e aí eu quero desenvolver uma discussão que começou ontem, é um gesto executado publicamente. Ou seja, e o fato de ser realizado num espaço público, porque a Catedral de Florença é um espaço cívico, tá? Fortalece o seu significado político. A execução pública da conjura também serve a tornar aquele ato, que é por natureza restrito e secreto na sua origem, no seu desenvolvimento, uma ação coletiva e comunitária. É um gesto que poderia, de outro modo, veja, é mais fácil envenenar a pessoa, não? Dormir ou apunhalou. Tem um livro belíssimo sobre o Império Romano que diz: nenhum imperador morreu em seu próprio leito. Também não fui eu que escrevi. Essas ideias geniais eu só vejo depois, tá? Exato. Veja, é mais fácil matar no seu próprio leito. Mas se eu mato, se eu elimino, se eu assassino Lorenzo de Medici em seu próprio leito, isso é uma simples vingança. É uma vingança privada e executada nas salas do poder e, portanto,
perde o seu caráter de programa político, perde a sua força política, perde a capacidade de envolver a coletividade num programa de mudança política. Tá? Portanto, a violência pública extremada é um modo de compartilhar a responsabilidade do eventual assassinato, uma vez cometido. Tem que ir, né? O outro elemento, quanto à natureza necessariamente violenta da insubordinação política, diz respeito ao modo como os conjurados e seus apoiadores se lançam sobre seus alvos e, mutatis mutandis, como os conjurados são punidos e caçados quando a conjura fracassa. Há uma fúria homicida contra as vítimas dos conjurados, tá? Que se deve ao desejo, de alguma maneira, de anular, extirpar aquela presença. Que não basta eliminar, porque aí sequestra e faz desaparecer, não? Mossadegh, que sequestra, faz desaparecer. Não, eu tenho que desmembrar publicamente, eu tenho que eliminar publicamente, porque dessa maneira eu estou fazendo um sacrifício, claro, estou forçando a barra aqui, né? Porque eu quero defender esse nome. Um sacrifício ritual em nome de uma reparação da justiça, tá? Que se pretende, portanto, seja evidente, absoluta. Vejam a descrição da sede de sangue com a qual Lampugnani, Olgiati e Visconti se atracam contra Galeazzo Maria Sforza. O Lampugnano, presta atenção, o Lampugnano gli deu 2 feridas, uma no ventre, outra no pescoço, na garganta. Girolamo ainda na garganta e no peito, e o percutiu. Carlos Visconti com 2 golpi, um nas costas, um no ombro, o atravessou. Imagina isso. São 2 linhas. Terceira linha. Foram essas 6 feridas infligidas subitamente que levaram o Duque à terra. Tão rápido, você deveria cair. Tão rápido, tão rápido que ninguém percebe, nem puderam fazer ou dizer algo. Isso é porque tem gente dormindo, tá, ragazzi? Nem puderam fazer e dizer algo para salvá-lo, a não ser que quando caiu, o Duque teve tempo de invocar ajuda a Nossa Senhora. Tá? Idem a conjura dei pazzi. Conclusione di verdade. Tá? O carattere simbolico religioso da violenza, matar ritualmente in un espaço pubblico. O carattere di catarsi, no? Da fúria da violência política, somando esses 2 aspectos, podemos dizer que isso tem um lugar importante na economia das reflexões de Maquiavel. Porque, de algum modo, trata-se de pensar o uso da violência como uma finalidade política. Né? E enfim, é só isso. Obrigada.